Então vamos, amigos, pensar em Jesus, nosso amado Mestre, que trouxe a sua luz até nós, o seu amor, os seus ensinamentos, e que com muito carinho toma conta do nosso planeta, desejando a nós todos a nossa melhora como indivíduo, como espírito. Agradeçamos, Senhor, todos os dias, a presença iluminada do Mestre em nossas vidas. Que os seus mensageiros, os bons espíritos, possam estar conosco em todos os momentos, participando de nossas vidas, mantendo a nossa vibração elevada, os nossos bons pensamentos, para que possamos conduzir as nossas atitudes da melhor maneira possível. Temos a oportunidade nessa noite do nosso encontro, do nosso estudo, acompanhados desses seres de luz, para que se faça entre nós o ensino baseado na luz da caridade do Senhor. Que Ele esteja conosco em todos os momentos de nossas vidas. Que assim seja. Vamos colocar o texto, então. Todo mundo vendo o texto? Vânia, lê a primeira parte. Vânia, por favor. Estão ouvindo? Sim. A verdadeira desgraça. Todos falam da desgraça, todos a experimentaram e julgam conhecer o seu caráter múltiplo. Venho dizer-vos, porém, que qual todos se enganam, pois a verdadeira desgraça não é, de maneira alguma, aquilo que os homens, ou seja, desgraçados, supõem. Eles a veem na miséria, na lareira sem fogo, no credor impaciente, no berço vazio do anjo que antes sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanhava de cabeça descoberta e coração partido, na angústia da traição, na privação do orgulhoso que desejava vestir-se de púrpura e esconder sua nudez nos farrapos da vaidade. Tudo isso, muitas outras coisas ainda, chamam-se desgraça, na linguagem humana. Sim, realmente são a desgraça. Para aqueles que nada veem, mas a verdadeira desgraça está mais nas consequências de uma coisa do que na própria coisa. Dizei-me se o mais feliz acontecimento no momento, que traz funestas consequências, não é, na realidade, mais desgraçado que aquele inicialmente aborrecido, que acaba por produzir o bem? Dizei-me se a tempestade, que despedaça as árvores, mas purifica a atmosfera, dissipando os miasmas insalubres que poderiam causar a morte, não é antes uma felicidade que uma desgraça? Para julgar uma coisa, é necessário, portanto, ver-lhe as consequências. É assim que, para julgar o que é realmente feliz ou desgraçado para o homem, é necessário transportar-se para além dessa vida, porque é lá que as consequências se manifestam. Ora, tudo aquilo que ele chama desgraça, de acordo com a sua curta visão, cessa com a vida e tem sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a desgraça sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais, com todas as forças de vossas almas iludidas. A desgraça é a alegria, o prazer, a fama, a fútil inquietação, a louca satisfação da vaidade, que asfixiam a consciência, oprimem o pensamento,
confundem o homem quanto ao seu futuro. A desgraça, enfim, é o ópio do esquecimento, que buscai com o mais ardente desejo. Tende esperanças, vós que chorais. Tremei, vós que rides, porque tendes o corpo satisfeito. Não se pode enganar a Deus, ninguém escapa ao destino. As provas, credoras mais impiedosas que a malta que vos acossa na miséria, espreitam o vosso repouso ilusório, para vos mergulhar de súbito na agonia da verdadeira desgraça, daquela que surpreende a alma enlanguecida pela indiferença e o egoísmo. Que o Espiritismo vos esclareça, portanto, e restabeleça sobre a verdadeira luz da verdade e o erro tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então, agireis como bravos soldados que, longe de fugir ao perigo, preferem a luta nos combates arriscados à paz que não oferece nem glória nem progresso. Que importa ao soldado perder as armas, o equipamento e a farda na refrega, contanto que saia vitorioso e coberto de glória? Que importa aquele que tem fé no porvir deixar a vida no campo de batalha, sua fortuna e sua veste carnal, contanto que sua alma possa entrar radiosa no reino celeste? Delphine de Jardin, Paris, 1861, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Obrigada, Vânia. Obrigada. Eu vou fazer a leitura do segundo texto. O caçador providencial. Conversávamos acerca do sofrimento quando o orientador hindu que nos acompanhava contou com uma simplicidade infantil. O anjo da libertação desceu do paraíso a este mundo, pousando num cômoro verdejante à reduzida distância do mar. Aproximaram-se dele um mel, um abutre, uma tartaruga e uma borboleta. Reconhecendo que essa era a assembleia de que podia dispor para a revelação que trazia, o iluminado peregrino começou ali mesmo a exalar as virtudes do alto, convidando-os à vida superior. Com frases convincentes, esclareceu que o Melro, guindando aos cimos de luz, transformar-se-ia num pombo-alvo, que o abutre seria metamorfoseado numa ave celestial, que a tartaruga receberia nova forma, suave e leve, em que lhe seria possível planar na imensidão azul, e que a borboleta converter-se-ia em estrela luminescente. Os ouvintes assinalaram as promessas com emoção. No entanto, assim que o silêncio voltou a reinar, o Melro alegou: anjo bom, excuse-me, desculpe-me, um ninho espera-me no arvoredo. Meus filhotes não me entenderiam a ausência. E afastou-se apressado. O abutre confessou em tom enigmático: comovente é a vossa descrição do plano divino. Entretanto, possuo interesses valiosos no mundo. Preciso voar. E partiu batendo asas a fim de arrojar-se sobre a carniça próxima. A tartaruga moveu-se lentamente e explicou: quisera seguir-vos, abandonando o cárcere sob o qual me arrasto no solo. Contudo, tenho meus ovos na praia. E regressou pachorrenta à habitação que lhe era própria. A borboleta achegou-se ao pregador da bem-aventurança e disse delicada: santo, não posso viajar convosco. Moro num tronco florido e meus parentes não me desculpariam a fuga. E tornou à frescura do bosque. O anjo, que não podia violentá-los, marchou sozinho para diante. A borboleta, porém, apenas avançar alguns metros na volta à casa, viu-se defrontada por hábil caçador que lhe cobiçava as asas brilhantes. Após longa resistência, tentou alcançar a árvore em que residia, mas, perseguida, presenciou a morte de alguns dos familiares que repousavam.
Chorosa buscou refugiar-se em velha furna, sendo facilmente desalojada pelo implacável verdugo. Ensaiou, debalde, esconder-se entre velhos barcos esquecidos na areia. Tudo em vão, porque o homem tenaz era astucioso e sabia frustrar-lhe todas as tentativas de defesa, armando-lhe ciladas cada vez mais inquietantes. Quando a pobre vítima se sentia fraquejar, lembrou-se do anjo da libertação e voou ao encontro dele. O mensageiro divino recebeu-a contente e, oferecendo-lhe asilo nos próprios braços, garantiu-lhe a salvação. O narrador fez pequena pausa e considerou. O sofrimento é assim, como um caçador providencial em nossas existências. Sem ele, a humanidade não se elevaria à renovação e ao progresso. Quem se acomoda com os planos inferiores dificilmente consegue descortinar a vida mais alta, sem o concurso da dor. Saibamos, assim, tolerar a aflição e aproveitá-la. Quando a criatura se vê na condição da borboleta aflita e desajustada, aprende a receber na terra o socorro do céu. Calou-se o mentor sábio, e, porque ninguém comentasse o formoso apólogo, passamos todos a refletir. Humberto de Campos, Contos e Apólogos, capítulo 9. Muito bom. Temos aí 2 textos que se interconectam, e nós vamos iniciar, então, pedindo a Val, se puder, comece os comentários para nós. Então, boa noite, vocês estão ouvindo bem? Nós estamos sim. Então, é se puder mesmo, porque não sei vocês, mas eu achei essa semana difícil os textos. Vamos tentar, né? A gente está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, lá na parte que os espíritos nos mandam mensagem, né? E a versão que eu tenho, ele vai falar da infelicidade real. Então, e na versão original ele vai falar do malheur. Então, a gente está falando, na verdade, do infortúnio, né? A desgraça, a infelicidade, o infortúnio. Então, as coisas que acontecem na nossa vida, na vida de todo mundo. E aí ele vai falar que existem infortúnios que não são reais, embora a gente ache que são. Então, porque ele fala infortúnio real, então quer dizer que existem que não são. E é bem interessante essa ideia que ele traz de que para você reconhecer se esse infortúnio é realmente verdadeiro ou não, que a gente tem que olhar as consequências, né? Aonde que eles não levam. Só que a gente precisa olhar com essa visão espiritual, né? De olhar como um espírito eterno, não só o futuro daqui 1, 2 meses, 3 meses, 4 anos, 1 ano, fim da vida, mas realmente para o nosso espírito, o que isso pode nos trazer. E a gente não tem todos os dados para julgar, porque a gente não sabe, a gente não tem essa visão, né, do futuro assim tão estendida. Então, para a gente é muito difícil de julgar. Então, o que a gente pode fazer? Isso que eu fiquei pensando, né? Se a gente não pode saber exatamente aonde vai nos levar esse sofrimento, porque tem sofrimentos que sim, que nos ensinam, que a gente encontra o senso, agora tem pessoas que nunca conseguem encontrar um sentido no sofrimento, e que não necessariamente o sofrimento vai levar para alguma coisa positiva. Tem pessoas que é a partir do sofrimento que elas vão se revoltar e que vão ficar presas naquilo. Então, eu acho que isso é um ponto que a gente precisa discutir, do nosso livre-arbítrio face ao nosso próprio sofrimento, né? Como que a gente vai, que sentido que a gente vai dar a partir disso que a gente está vivendo, né? O que a gente quer que apareça como fruto disso que a gente está vivendo? E isso vai muito da questão de como que a gente, sentido que a gente dá, a importância que a gente dá e é tão pessoal, porque eu acho que a única pessoa que pode encontrar esse sentido é a pessoa que sofre, porque a gente não pode nunca saber como que o outro sofre, e o tamanho da dor do outro é muito difícil de entender. É só a pessoa que está passando. Então, é um caminho muito pessoal, né? Que não tem como ninguém fazer por nós. Com relação ao segundo texto, foi o que eu achei mais difícil, porque se colocar no lugar daqueles bichos ali, quem
eu vou falar por mim, né? Eu não seguiria o anjo, não. Não deixaria minha filha, o meu marido, a minha casa, o meu cachorro para dizer, tá bom, vou te seguir. E aí eu terminei o texto e fiquei falando, mas é estranho que se aparecesse um anjo hoje aqui e me dissesse, eu vou te dar a vida eterna, venha comigo, eu não iria, né? E aí eu reli o texto, porque eu falei, tem que ter alguma coisa que eu não entendi. E aí eu fui atrás da questão do que exatamente o anjo está oferecendo. O que ele está oferecendo? O anjo da libertação, né? E aí, se a gente for pensar, eu fui atrás do que é o anjo da libertação. É um anjo que nos ajuda a aumentar a nossa vibração e que nos guia para a montanha da vida espiritual. Então, é aquele anjo que nos ajuda na nossa busca interior, no nosso caminho espiritual. Então, eu queria ouvir a opinião de vocês, porque tendo essa visão de o que esse anjo quer oferecer, muda um pouco, né? Aí a gente fica, talvez eu ficaria um pouco mais de tempo ouvindo o que ele tinha para oferecer. Mas na primeira lida é aquela coisa, não, mas espera aí, mesmo se Jesus batesse na porta e falasse, vem, larga tudo que você tem, vem. Eu sei que eu não tô preparada para dizer, tá bom, não vou nem olhar para trás, fecha a porta e vai. Então, quanto que é difícil, né? Quanto ainda é difícil, quanto que a gente é apegado, e aí eu fico perguntando, será que a gente tem mesmo que se desapegar assim? Porque se a gente tivesse, a gente não estaria aqui. Porque perderia a razão de uma vida encarnada se você... Não sei se vocês entendem a reflexão, mas eu quero ouvir o que vocês têm para dizer hoje. Obrigado, Val. Nós temos 2 textos, né, que falam basicamente do sofrimento, né? E é interessante, né, que a gente faça, a partir do primeiro texto, ele faz uma reflexão que é um convite, né, que a doutrina espírita, com muita autoridade, nos faz, porque nas outras religiões, nas outras filosofias espiritualistas, com algumas exceções, obviamente, nós não temos explicações muito sólidas, né, para o sofrimento. Então, a doutrina espírita tem uma certa autoridade para nos fazer refletir, né, sobre o papel do sofrimento na nossa vida. E, na verdade, ela vai nos mostrando, né, que o sofrimento tem, na verdade, um papel fundamental na nossa vida, que é o que mostra um pouco o segundo texto, né? Há muita coisa que nós consideramos, e normalmente nós vamos fugir do sofrimento, nós temos essa tendência a fugir do sofrimento. Isso é muito natural. No entanto, o sofrimento é o único recurso que a vida tem para nos sensibilizar. Para nos tirar da nossa falta de empatia, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Só quando a gente sofre, a gente avalia a dor dos outros. Né? Uma pessoa que está, desde criança, cresceu no conforto, no luxo, no prazer, nas facilidades, ele não tem a menor ideia do que é o sofrimento da fome, da dor, né? A perda de um ente querido. A pessoa não tem a menor ideia de nada disso. Então, nós fomos, ao longo das nossas encarnações, muito raramente, né, nós temos espíritos que caminham direto para Deus, né, fazendo boas escolhas. Normalmente, nós fazemos escolhas equivocadas pelo próprio processo de aprendizado, e é por isso que Deus, né, não está apontando o dedo para ninguém, Ele nos dá a eternidade para aprender. Mas o sofrimento, se a vida não faz nada conosco, se ela não reage de modo nenhum à nossa insensibilidade, nós viraríamos verdadeiros monstros. Porque nós não daríamos a mínima para a dor de ninguém. Né? Nós passaríamos por cima de todo mundo, e tem muita gente passando por cima de todo mundo, sem dar a mínima, e só vai parar a hora que sofrer. Então, o sofrimento, ele tem múltiplas funções na nossa vida. Né? Mas é impressionante como, quando você muda da perspectiva material para a perspectiva espiritual, o sofrimento é, na verdade, um instrumento maravilhoso
Porque se nós vemos o nosso caminho, né, como esse que é proposto pelo anjo da libertação, nos libertarmos das nossas misérias, da nossa mediocridade, da nossa pequenez moral, né, e adentrarmos, né, conquistarmos a condição de filhos de Deus plenamente, o sofrimento é um instrumento maravilhoso, porque ele nos sensibiliza, ele nos torna humanos, ele nos torna empáticos, ele nos faz desenvolver a capacidade de pensar na vida, em Deus, de nos conectarmos com o espiritual. E ele é um sinal de que alguma coisa está errada, né? Então, que nós aceitemos o convite do anjo ou não, isso é problema nosso, né? O convite vai chegar, porque os benfeitores espirituais estão nos mandando convite, né, permanentemente. Desde as eras mais antigas, né, nós temos tido almas bondosas que vêm até nós para nos esclarecer, para nos buscar, e nós temos fugido. E eles não podem nos violentar, como está dito no texto, né? Nós vamos aceitar quando quisermos aceitar. Agora, o sofrimento é a consequência natural de fugir de nós mesmos, de fugir da nossa própria libertação, porque quando você escolhe ser escravo, você tem que aceitar a condição de escravo. Então, a perseguição que acontece ali com a borboleta é para dizer, bom, você escolheu continuar presa a situações que te expõem a estes perigos. Eu te ofereci acolho, eu te ofereci um caminho, eu te ofereci a liberdade. Mas você é livre para escolher. A tartaruga pode estar indo buscar os ovos na praia e ser caçada, né? Os ovos podem ser roubados. Então, nós escolhemos viver no mínimo e numa condição que está exposta o tempo todo a misérias e a sofrimento, mas são misérias e sofrimentos que são, na verdade, ilusões, mas são frutos da nossa escolha, e para nós, naquele momento, parecem sofrimentos verdadeiros, mas é o único jeito que a vida tem de nos tornar criaturas melhores. Então, quando a gente não aceita o convite do amor, que é feito, né, pelo anjo da libertação, Jesus nos convidou, Jesus é o anjo da libertação, ele nos tem convidado por amor. Tomai sobre vós o meu jugo que é leve. Mas nós temos escolhido o jugo pesado. Então, quando a gente não aceita o convite do amor, a dor vem, né? Porque nós não temos escapatória. Nós podemos adiar quanto nós quisermos a nossa libertação, né? Mas vai chegar o dia em que nós vamos, né? Nós não vamos mais aguentar o sofrimento, porque o caçador vem. E é impressionante como nós só nos mexemos quando a nossa vida é sacudida pela dor, né? Então, quando a pessoa sofre, ela procura ajuda, ela vai querer uma explicação, ela vai buscar socorro, ela vai para o centro espírita, ela vai procurar o psicanalista, o psicólogo, o médico, o psiquiatra, ela vai procurar ajuda, porque ela precisa resolver o sofrimento. E aí, às vezes, ela começa um processo de busca que pode levá-la a descobrir coisas que vão mudar a sua vida. Então, é um texto, são 2 textos, né, que trazem reflexões muito profundas e que talvez só a doutrina espírita consiga nos ajudar a entender, porque para a maioria da humanidade, o sofrimento é algo a se evitar a qualquer preço e a qualquer custo, né? Dá uma pílula para o sujeito, entope ele de drogas, anestesia, mas não sofra, né? E a doutrina vem dizer, bendiga o sofrimento, né? E ela, na verdade, vem nos explicar o que Jesus disse, porque o que são as bem-aventuranças? Bem-aventurados os que sofrem, os aflitos. Por quê? Né? Porque nós estamos no processo de libertação. O sofrimento é o sinal da vida de que Deus já se interessa por nós, né? Digamos assim. De que ele está dizendo, talvez você possa receber o convite, né? Então, já é um bom sinal se a gente sofre, né? Porque nós não somos mais insensíveis. Mas é muito profundo, né? Eu me estendi um pouco, porque eu acho que são 2 textos que valem a pena,
E lanço aí, então, abro a palavra para que nós tenhamos mais participações. Oi, Yuri. Oi. Como você disse, essa nossa visão precisa mudar, né? Precisa ser mais amplificada, de modo que nós podamos compreender o verdadeiro significado objetivo de nossa existência, né? Que tudo que é contrário ao nosso desejo, ao nosso prazer, automaticamente é um infortúnio, uma desgraça. Né? Então, nossa visão precisa mudar, nós precisamos começar a viver como espíritos, não como no mundo material, no mundo dos excessos. Então, com o entendimento, com a compreensão da dor, o sofrimento, faz que o dor e sofrimento faz parte de nosso processo de renovação espiritual. Né? Então, nós precisamos mudar essa imagem. E como você diz todo o tempo, que nós somos crianças, que nós apenas estamos começando no mundo espiritual. Então, nós precisamos como... Nós sabemos que as dificuldades são inevitáveis, né? Porque nós apenas começamos no processo evolutivo e sempre vai haver dificuldades, sempre vai haver tropeços. Então quando nós compreendemos que nós vivemos baixo a lei de ação e reação, sobre a lei de causa e efeito, o sofrimento é necessariamente uma consequência de nossas ações, de nossos erros, de nossos excessos. E nós precisamos mudar a atitude também de como nós tomamos o sofrimento. Nós podemos tomar uma atitude positiva e pensar que todo o sofrimento vai ajudar-nos para nosso processo evolutivo, ou nós podemos nos revoltar, estar triste. Então, são nossas escolas a nós mesmos. Eu gostaria de dizer uma frase que André Luiz diz: só aqueles que compreendem a dor podem compreender a vida. Então, como essa frase diz tudo. E também eu penso que no Evangelho ele diz sofrer bem ou sofrer mal. Como nossa atitude vai determinar se uma circunstância, um sofrimento nos faz felizes ou infelizes. E no capítulo Bem-aventurados os aflitos, não são todos os aflitos que são bem-aventurados, mas aqueles que aceitam a dor de uma maneira positiva, de uma maneira confiante, e não aqueles que se revoltam. Então, eu disse para mim, eu preciso ser um aflito alegre, um aflito contente. Obrigada. Eu gostaria de compartilhar também como uma imagem assim que eu tenho na minha cabeça como dor, porque eu acho que quando uno se vai do caminho, o dor vem lá, porque uno está lendo longe de Deus, longe do caminho. Então, eu não sei no Brasil, mas aqui no Canadá, quando você tem uma autorruta assim, quando você sai da autorruta, faz taca, 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 como você vê que aí está saindo da autorruta. Então, você volta de novo no caminho reto. Então, eu vejo um pouco o sofrimento como isso. Quando você vai saindo, aí você sofre. Então, você volta de novo para diante e sigue reto. Um pouquinho assim como uma imagem que eu tenho na minha cabeça. Agora eu estou entendendo esse barulheira tudo que eu escuto na cabeça o tempo todo. É isso mesmo, né? É a dor falando, acorda, né? Você está fora do caminho. Eu acho muito importante isso que a Yuri disse, né? Sobre o bem e o mal sofrer. Isso depende de nós, né? Como vamos, porque assim, o sofrimento é inevitável. Porque nós já erramos muito no passado, então nós temos as aflições anteriores, né?
Continuamos errando nessa vida, então nós temos as aflições atuais. Então junta tudo numa vida só, né? As aflições anteriores e as aflições atuais. Então, o sofrimento, ele é a consequência dos nossos erros. Então, a dor é a consequência do que já fizemos. Então, o sofrimento é inevitável, né? Mas, como a Yuri disse, como nós vamos enfrentar o sofrimento? Como nós vamos enfrentar a dor? Então, existe o bem e o mal sofrer. O bem sofrer, né, é enfrentar a dor com resignação, entendendo que essa dor tem um objetivo. O sofrimento tem o objetivo de nos colocar, como Sebastião disse, né, nos colocar no caminho de volta. Então, quando a gente entende isso, que a doutrina espírita explica muito bem, que acho que é um dos maiores ensinamentos da doutrina espírita, porque a gente passa a ver o sofrimento não mais como um inimigo, né? A gente passa a ver a dor como um chamado para o caminho reto, né? Um chamado para o caminho que nos leva a Deus, ao nosso Pai. Então, é um aprendizado nosso, né? De aceitarmos a dor, de vivermos a dor com aceitação, com resignação, com tranquilidade, com confiança, né? Então, é o bem sofrer. Quando a gente se revolta, a gente está causando mais problemas ao invés de corrigir, né, o problema vindo. Então, é importante que a gente guarde nessa calma. Eu não sei se vocês ouviram o vídeo hoje que alguém colocou no grupo do Evangelho. Alguém viu o vídeo? Tem um vídeo que foi colocado no grupo hoje pela Marilda, e é uma entrevista com um doutor Frutuoso, e ele conta nesse vídeo uma experiência que ele teve de materialização. Ele é um médico oncologista, né, no Brasil, e ele tratou uma moça, teve câncer no seio, e a moça, ela foi curada do câncer no seio, mas logo, um tempo depois, o câncer teve metástase, então o câncer dela espalhou pelos ossos, né, por tudo, e ela tinha pouco tempo de vida. E o doutor Frutuoso, ele é um médico espírita no Brasil, ele é trabalhador da casa de Frei São Luís, lá em São Paulo, e eles têm, do Rio, e eles têm um trabalho de materialização. E ele convidou essa paciente para esse trabalho. Nisso, um espírito médico, né, se materializa, e aí ele conta todo, não vou me estender contando, depois, se vocês tiverem interesse, o vídeo está lá no grupo, e ele conta, então, o trabalho dos espíritos, né, sobre a moça doente, e eles não entendiam muito bem o que ele falava, porque o espírito materializado conversava com outro espírito em inglês, e ele só entendia wonderful, 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 e ele não entendia por que eles estavam dizendo maravilhoso, maravilhoso, para uma moça que estava muito doente, né, e com a vida, com dias contados. E ele ficou quietinho, escutando o trabalho, né, dos espíritos, e depois ele foi perguntar por que os espíritos diziam wonderful, porque a moça morreu, né, tudo. E a explicação que ele teve é que aquela moça, naquele tratamento todo, naquele sofrimento todo, ela aceitava com resignação e tranquilidade o processo de doença dela. Ela aceitava, ela estava tranquila e confiante no tratamento que estava recebendo, e aquela tranquilidade dela, aquela resignação, estava fazendo um bem muito grande energeticamente para o espírito dela. Então, o espírito dela estava se beneficiando com a tranquilidade com a qual ela estava enfrentando a dor dela. Então, essa é a lição, né, do espiritismo. A gente vai sofrer, se não estamos sofrendo agora, em algum momento da vida, a dor vem de alguma forma, uma doença, uma perda de um ente querido. Então, como que a gente vai lidar com isso, né? A gente não pode deixar para se preparar na véspera, no dia, né? A gente tem que ir se preparando para o sofrimento, um pouquinho por dia, né? Através do estudo, através da compreensão, e vai ficar mais simples, né? Acho que, aproveitando a fala da Giovana, só para juntar uma coisa aí que eu acho que é importante, antes da gente passar a palavra, a doutrina nos explica muito claramente, né, que tem
A dor tem funções diferentes. Então, é necessário que nós tomemos um certo cuidado para não generalizar, né, uma das funções como sendo todo o aspecto. Esse caso que a Giovana contou é, por exemplo, uma pessoa que está passando por um processo purgativo, digamos assim, de depuração extrema. Então, nós sabemos que muitos de nós trazemos marcas profundas de desacertos no nosso perispírito. E muitas vezes essas doenças que vão se manifestar nas nossas vidas são processos de depuração. É a alma se liberando das suas mazelas. É a alma se lavando de tudo aquilo que não presta para ganhar seu brilho, sua luz novamente. É fácil? Não, não é fácil. Mas essa moça, ela entendeu, né? Tanto que ela estava numa sessão de materialização espírita. Ela conhecia, provavelmente, e começou a conhecer tudo aquilo. Mas é alguém que aceitou o processo depurativo. Há dores que têm outra função. Por exemplo, sensibilizar a pessoa. Há dores que são chacoalhões para você acordar e notar que tem algo errado. Então, essas dores são dores que podem ser corrigidas, porque não é um processo de depuração que tem que ir até o fim, que você mesmo muitas vezes pediu, ou que se instalou porque você foi imprevidente, né? Então, há doenças que vão aparecer porque você saiu do caminho que tinha que prosseguir. Então, nós vemos quantos médiums acabam adoecendo mentalmente, porque não levam a sério a mediunidade, porque não trabalham, porque não estudam com regularidade, né? Quantos foram parar em psiquiatras e, né, se dão sorte de cair na mão de um psiquiatra que conhece mediunidade, espiritualidade, vão ser orientados, senão não. Há dores que são para nos mostrar que alguma coisa não está bem na nossa vida, que alguma coisa não está funcionando. Há dores que são sinais, né, que, por exemplo, você assumiu compromissos no plano espiritual de trabalhar na mediunidade, trabalhar na caridade, trabalhar na divulgação do bem, ajudar as pessoas, os idosos, as crianças, não importa. E aí a pessoa chega naquela idade em que a vida já está esperando que ela estivesse entrando em ação, e ela não está, e ela começa a sentir angústias, depressões, como se alguma coisa estivesse faltando, como se alguma coisa ruim. É a vida dizendo, olha, alguma coisa não está bem. Então, a dor tem múltiplas funções, né? Mas todas elas maravilhosas. Porque se não houvesse a dor, quem nos deteria? Quem nos deteria no caminho da loucura? Ninguém. Então, nós, às vezes, saímos, né, nós vamos escutando a barulheira lá da estrada por quilômetros e nós continuamos indo, né, até que a gente se convence de que não dá mais, de que nós passamos muito do limite. Então, a verdade é que se Deus não nos mandasse, né, a dor, se nós não tivéssemos a dor, nós dificilmente voltaríamos para casa, né? A gente continuaria andando para longe de Deus eternamente. Então, a dor é o Pai dizendo, olha, né, não é esse o caminho, né? Então, é um processo. Agora, por que os espíritos elevados agradecem pela dor? Por que muitas vezes eles procuram situações em que eles serão expostos à dor? Você não vê espíritos elevados nascendo em palácios. Algumas vezes, e aí eu considero que eles são realmente muito elevados, tem alguns que nascem em palácios. E esses, a gente pode falar, meu Deus, que esses realmente correram perigo. Porque não é fácil nascer no meio de facilidades e não se deixar seduzir pelas facilidades, pela insensibilidade que esse meio nos proporciona. Então, realmente, aí nós vemos espíritos elevados. Mas os outros, para não correr risco,
eles vão procurar situações mais extremas. Veja onde o Chico nasceu. 13, 14 irmãos, um pai que era vendedor de bilhete, uma situação de extrema pobreza, né, e foi fazer ainda tudo o que fez. Então, eles escolhem isso porque é um jeito de não perder, não se deixar seduzir, porque nós somos muito fracos. Né? Agora, quando a gente tem uma visão realista de nós mesmos, a gente tem que dizer, Senhor, me dê a possibilidade de aprender por amor. Mas se eu não for capaz, então que me dê a possibilidade de entender e aceitar a dor. Porque Deus não quer que a gente sofra. Né? A dor é só um meio dele dizer que a gente não tá no caminho certo. Agora, se a gente for capaz de amar, de se implicar, de trabalhar, de guardar a sensibilidade do coração, né? Porque a gente vai se acomodando na nossa vidinha e a gente perde a sensibilidade por tudo. Né? Enquanto a dor não vem bater na nossa porta, a gente não lembra que tem quantas pessoas, depois de um câncer, se implicaram nas campanhas para ajudar os organismos do câncer. Quantos, depois de uma pessoa com problema cardíaco, vão se preocupar com isso? Né? Quantos, depois de perder um filho, se implicaram, né? em trabalhos para ajudar outros que sofreram as mesmas dores? Agora, a gente poderia fazer isso já, né? Para que a nossa vida, para que Deus diga, poxa, finalmente Ele está respondendo ao convite do meu anjo, espontaneamente, por amor, não mais pela dor. Então, vamos abrir a palavra. Seu Nícias? Abre o microfone, seu Nícias. O microfone está fechado. Tá bom. Pronto. Está aberto, agora estamos ouvindo. Aberto? Então tá bom. Eu mexi aqui, que o celular não... O que eu estou vendo aqui, a dificuldade que a gente tem uma passagem que Jesus falou assim, onde está o teu coração, aí vai estar o seu tesouro. Então, a minha felicidade ou infelicidade está naquilo que eu concentro. Eu vi, por exemplo, nessa mensagem aí, que a pessoa fica muito concentrada na família, no trabalho, e passa a encarnação aqui só nisso. E vem esse sábio, né? E fala, olha, você podia se liberar mais para o próximo, porque no mundo está havendo muita escassez de pão, de paz. Você tem... A escassez de paz é muito superior ao que tem de alimento material. Há muitas pessoas que estão aí em solidão também, precisando de uma palavra. Os valores morais, né? Capacidade da pessoa enxergar o outro, a necessidade do outro. Então, eu passo a minha encarnação aqui e tenho dificuldade de entender, né? Por que eu vou ter que abandonar minha família? Por que eu vou ter necessidade de fazer isso ou aquilo? Ele não está pedindo para abandonar, não. Ele não está pedindo para a pessoa ficar só na família da gente, só no nosso trabalho, só na nossa vida. Ele está pedindo que a gente tenha liberdade, a pessoa ame o outro, já que nós estamos muito presos, né? Nós temos que desenvolver essa capacidade de serviço ao próximo, o discernimento, educar o nosso coração para o trabalho mais relativo ao meio onde nós estamos. Por quê? O que o Espírito vai levar? O que ele plantou somente. Se ele plantou conhecimento, ele leva conhecimento. Se ele plantou educação, leva discernimento. O que ele está fazendo? Eu não fiquei só voltado para o meu meio, família, trabalho e tal. Então, eu achei interessante esse chamamento, sabe? Então, seria isso aí. Perfeito, seu Nícias. Muito obrigado. Nada.
Então, vamos lá, palavra aberta. Oi, Yuri. Se ninguém fala, eu vou falar. Vamos lá. Não, eu li uma frase de Emmanuel, que ele diz: toda dor física é um fenômeno, enquanto a dor moral é uma essência. Então, essa frase me faz pensar muito que a dor física, ela vai passar. É a dor que resta é a dor do espírito. E como nós, essa dor que não sabemos como resolver, que não sabemos como trabalhar. Então, eu penso muito em autoconhecimento, como nós precisamos nos conhecer nós mesmos, reconhecer quais são as coisas que nos fazem sofrer, quais são as coisas que eu preciso trabalhar para não evitar o sofrimento, mas para fazer mais leve, com menos difícil, eu diria. Então, como nós precisamos fazer isso rápido, agora, não temos muito tempo. Então, eu gostei muito dessa frase. E também Divaldo diz algo como: deixamos o que temos e levamos o que somos. Como é lindo, como é bonito, se nós trabalhamos agora, na nossa próxima encarnação, vai ser muito mais leve, mas eu penso, não sei, eu acho. É exatamente isso, né? E a gente tem que, é bonito isso que você leu do Emmanuel, combinado com aquilo que você falou do André Luiz, né? A dor é o caminho, né? O meio para a gente realmente entender a vida. Então, e a dor que está aqui, muitas vezes, é um fenômeno mesmo, é um fenômeno, fenômeno quer dizer em grego aquilo que aparece, né? Então, é a aparência, aquilo que a gente tem a impressão de estar vendo, mas profundamente o que é, né? E agora, tem uma dor, tem muita gente sentindo solidão no mundo, né? No sentido, o seu Nícias falou das pessoas que estão sós, né? Mas a gente está falando de pessoas que estão vivendo uma vida normal, sós, assim, né? Uma pessoa que está só num asilo, num orfanato, né? Eu vou fazer a distinção aqui, porque eu não estou falando do mesmo tipo de pessoa. As pessoas que estão só se sentindo sós, deprimidas, né? E aí você pega as mensagens de Emmanuel, o que ele fala? Trabalha. Né? Tristeza está chegando, vai fazer alguma coisa. Angústia está chegando, se ocupa. E se ocupe de algo que não seja você mesmo. Né? Então, o nosso problema é que nós estamos girando em torno de nós mesmos a vida toda. Né? E tem gente que não sofre, não porque... Tem gente que se tornou insensível, né? Não quer se implicar em nada, não quer mexer em nada. Você protege a sua vidinha o tempo todo. Né? Funciona por um tempo, né? Mas vai chegar um momento que não vai funcionar mais. Porque não tem como se esconder da vida. A gente não tem como se esconder da vida. A gente não tem como se esconder da dor. Né? E basta ver países como esse em que nós estamos. Tem muito recurso. É demais, assim, você fala, meu Deus, né? Eu vejo lá nas escolas que eu trabalho, vocês precisam do quê? Né? Do que vocês precisam? Dinheiro não é problema. Dinheiro não é problema, né? Várias vezes eu escutei isso. Então, é muito, mas as pessoas estão vazias, estão sofrendo. Né? Os consultórios psicológicos estão cheios. Se você quiser escolher uma profissão de futuro aqui, escolha essa. Né? Está cheio, né? Porque não tem, as pessoas não têm. Né? Então, é normal você procurar uma ajuda psiquiátrica, psicológica, né? Ou psicólogo, psicanalista, porque você está passando um problema, mas não é isso que está acontecendo aqui. Né? É realmente uma multidão, jovens, crianças, os consultórios estão cheios de jovens e crianças. Por quê? Porque quem os educa estão vazios. A sociedade para a qual ele se volta está vazia. Tem tudo, mas está vazia.
Então, a dor não tem, é o jeito da vida dizer, meu filho, alguma coisa está errado aí, acorda, você tá, né? O conhecimento que nós temos com a doutrina espírita é uma bênção, né? A gente tem que divulgar isso, tem que falar para as pessoas, tem que dar livros, tem que partilhar e sair do nosso mundinho, né? Porque o nosso problema não está fora de nós, o nosso problema está dentro. Né? Então, você vê, quando a gente começa a fazer pequeninas coisas, né? Ajudar numa sopa, costurar para um enxoval de crianças pobres, dar um saco de pão para uma creche uma vez por semana, não precisa muita coisa. O problema nosso é que a gente fica, até na hora de fazer o bem, a gente quer ser egoísta e orgulhoso. Nós não podemos fazer um benzinho, nós queremos fazer um benzão. Né? Eu não quero dar um saquinho de pão com 10 pães para uma família que precisa. Eu quero dar para uma comunidade inteira. Né? Então, o nosso problema é que até para fazer o bem nós somos orgulhosos. Pequenas coisas, nós começamos a sentir um bem-estar enorme. Né? Porque nós saímos de nós. O nosso problema é que nós estamos presos dentro de nós mesmos. Né? E Jesus veio, né? Qual que é o anjo da libertação aí? É tirar nós de nosso próprio ego. Nós estamos presos, né? Dentro de uma jaula, cheia de grades. Né? E a saída para isso é caridade, é humildade, é trabalho. Né? E não esperar ser perfeito, porque nós não vamos conseguir. Né? Se for esperar ser perfeito para começar a fazer, se eu esperar deixar de ser orgulhoso para começar a fazer as coisas que eu preciso fazer, eu não vou deixar nunca de ser orgulhoso. Não vai começar a fazer nunca. Não vou começar a fazer nunca. Né? Então, vai demorar 3.000 anos. Agora, se a gente for fazendo e aceitando as imperfeições que tem, né? Então, essa mudança de perspectiva que a Yuri falou, né? É a gente olhar para o sofrimento e falar, bom, eu aceito com alegria, mas eu não preciso que o sofrimento venha sempre. É isso que a gente precisa entender. A gente precisa começar a tomar uma atitude proativa. Né? E quando a gente ficar muito insensível à dor dos outros, ao sofrimento dos outros, sem paciência para escutar, cuidado. Né? É muito fechado no nosso mundinho, como o seu Nícias falou. Né? Cuidado, porque nós estamos caminhando para uma insensibilidade que vai, no final, nos trazer dor. Né? Então, é preferível a dor de partilhar a dor do mundo, é preferível a dor de partilhar a dor daqueles que sofrem, que estão precisando, para que a gente não se torne um bloco de gelo. Né? É terrível. Se a gente tiver uma visão clara de nós mesmos, às vezes a gente olha para o que fez, para o que viveu, para períodos em que nós fomos um inferno na vida dos outros, em que nós tornamos a vida dos outros insuportável, né? Com o nosso mau humor, com a nossa atitude. Não é possível, né? A gente tem que, em um certo momento, mudar isso, sair disso, sair dessa prisão, né? E é bonito esse conto do Humberto de Campos, porque ele está dizendo a vida está o tempo todo nos convidando. Né? A vida está o tempo todo nos convidando para o amor, para a libertação. Né? Por exemplo, se os 4 bichinhos lá tivessem aceito o convite, eles não deixariam de sofrer. Mas o sofrimento seria de outro tipo. Porque seria o sofrimento de quem está se libertando. Né? Porque dá trabalho nascer, né? Dá trabalho nascer. Não é fácil nascer dos escombros da nossa miséria, da nossa sair das cinzas, né? Mas é muito bonito, é uma dor diferente. Né? Que toda mãe sofre, né? Mas quando ela dá a luz, ela fala, valeu, né? Valeu a pena. Então, a nossa alma é a mesma coisa, né? Se a gente sofrer, mas no final do processo nós estamos sofrendo a dor da libertação,
Mas então valeu a pena, né? O problema é que nós temos sofrido a dor do egoísmo. E sofre de novo, e sofre de novo, e sofre de novo. Né? Porque se a dor vem e se a gente não aprende nada com ela, vai sofrer de novo, ela volta, né? Enquanto não aprender. Enquanto não aprender, a dor vai voltar, porque a dor ela vem para nos despertar. Se a gente não desperta, a gente pode até sair dessa dor, mas outra vem em seguida. Porque o objetivo é nos chacoalhar, né? Nesse mesmo vídeo, acho que hoje calhou o vídeo certinho no assunto, né? Ele conta também uma história de Francisco de Assis, que tinha um vale de leprosos, né? Perto de onde Francisco de Assis ele trabalhava com os leprosos, né? E diz que ele conta uma história, diz que um dos leprosos era muito revoltado. Ele era assim agressivo, ele não aceitava ajuda de ninguém. Os franciscanos iam para socorrer, para ajudar os leprosos. Esse leproso, ele era sempre agressivo, ele não aceitava nada. E os franciscanos falaram para São Francisco de Assis que com aquele leproso eles não podiam fazer nada, eles não conseguiam ajudá-lo. Aí o São Francisco de Assis vai e fala para ele. Aí ele fala, não vem aqui com essas orações não, porque isso não resolve nada, isso não adianta nada, e foi agressivo com São Francisco. E aí São Francisco diz para ele, eu posso orar por você? Então, eu vou orar por você a noite toda. E aí ele ora, e no dia seguinte o corpo do leproso estava limpo. O leproso ficou aquela pessoa, né, ficou todo feliz e pediu para trabalhar com São Francisco, e foi São Franciscano. Só que passou um tempo, ele voltou, a agressividade dele voltou, e ele continuou sendo, atacando os outros, ele com muita impaciência, e aí São Francisco, ele veio falar com São Francisco, ele falou, olha, eu não consigo me controlar, né, eu não consigo me corrigir. São Francisco falou, não sei o que dizer, mas eu vou orar por você. Aí diz que passou a noite toda orando, e no dia seguinte a lepra voltou para o corpo dele. Então, significa que, assim, ele não se sensibilizou com a dor, né? A dor não fez nada por ele. Então, a dor, o objetivo dela é sensibilizar, é corrigir, é te colocar no caminho e te fazer acertar depois. Se você volta a ser o que você era antes, a dor não fez o papel dela, né? Então ela volta. Eu achei muito uma história assim que acho que exemplifica bem, né, o papel da dor na nossa vida. Oi, Lília. Não, eu só ia comentar isso, que a partir do momento que a gente começa a entender a nossa dor, a gente começa a entender melhor o outro. E aí a gente não precisa estar em sofrimento, a gente consegue aprender com o sofrimento do outro. E a partir desse momento a gente consegue fazer o bem, não importa onde nós estamos, né? Em todo momento a gente coloca o nosso ouvido e o nosso coração ao outro. Quando a gente tem um problema, a gente se coloca no lugar do outro. E é um ciclo, né? E eu acho que é através da dor do outro que são os chamados que a gente recebe todo momento, e se a gente está atento, né, às vezes no trabalho a gente fala, poxa, estou super sobrecarregada, preciso de ajuda, mas se você se coloca no lugar da outra pessoa, você fala, nossa, você também precisa de ajuda, isso é um ciclo, e você acaba vendo a dor do outro de outra maneira, dentro de casa, no trabalho, né, na família, em todo lugar, e você consegue não só fazer o bem numa caridade, porque você está em caridade 24 horas no seu dia, se colocando à disposição do outro. Bom. Excelente, Lília. Mais algum comentário final? Estamos caminhando para o nosso final de reunião. Cadê agora? Lembremos, né? Então, se ninguém tem mais nada a dizer, nós vamos fechar e temos talvez uma última lembrança. Eu lembro da frase de Jesus, né? Eu não vim para aqueles que estão sãos, eu vim para aqueles que estão, né, doentes. E talvez a dor seja o meio, né?
que a vida tem de dizer você está doente. Mas é importante, como a Yuri falou, né, o bem sofrer e o mal sofrer. O bem sofrer é que você só procura médico se você reconhecer que tem doença. E a gente só procura Jesus se a gente reconhecer que precisa de libertação, que se a gente está cansado de estar preso, se a gente reconhece que está preso. Como é que por que os bichinhos não aceitaram, né, o convite? Porque muitas vezes você não reconhece que está preso. Então, a questão não é a tartaruga se apegar aos ovos dela, né, ou voltar porque ela ama os ovos, o problema é o apego dela aos ovos. Né? A questão não é o bichinho querer voltar é porque ele está preso, aquilo é uma prisão. Então, a família para nós é uma prisão, o trabalho é uma prisão, as pessoas, nós nos apegamos e elas viram uma prisão. Então, ser livre é não se isolar do mundo e das pessoas, é viver no mundo, viver com as pessoas, amá-las, né, cuidá-las, mas seguir o nosso caminho. E o nosso caminho não de egoísmo, o nosso caminho de libertação. Eu respeito, Chico dizia, né, eu deixo as pessoas serem o que elas querem, né, para que eu possa continuar seguindo o meu caminho. E ele sabia muito bem qual era o caminho dele, né? Então, eu acho que a gente só aceita Jesus, só aceita o convite, né, da libertação que ele nos propõe, se a gente reconhece o nosso estado de sofrimento. Se nós olharmos profundamente para nós mesmos, nós vamos ver o quão encarcerados nós estamos. E, às vezes, o anjo vem com a chave na mão e fala, posso abrir a porta? E a gente diz, não. Então, aí tem que vir a dor. Então, que a gente aprenda, né, com as dores que já viveu, a aceitar o convite do amor. Porque ser livre é um dom maravilhoso, né? Mas nós, às vezes, não estamos prontos. Então, é que nós oremos, pedindo, inclusive, isso. Né? Para que a próxima vez que o convite chegar, que a gente aceite. Mas eu está hoje muito bem. Hoje conversei com uma pessoa que diz não ter o que fazer. Ela foi cobrada, minha antiga professora, foi cobrada por não estar trabalhando. O que é que tu faz da vida? Tu já vai fazer 80 anos, o que é que um orientador espiritual, o que é que tu faz? Ah, mas eu não tenho o que fazer. O que é que eu agora vou fazer? Puxa, mas o campo está tão grande, nunca se abriram tantas portas quanto nessa pandemia, porque há uma forma enorme, você ajuda quem está cozinhando, se você não tem como fornecer viandas, não tem como fornecer 1 quilo de arroz, vai lá e vai cozinhar, vai achar, tem muito o que fazer, roupas para as pessoas necessitadas, as pessoas com o negócio da pandemia perderam suas moradias, não puderam pagar o aluguel, estão indo para a rua, até conversar com uma pessoa já ajuda ela. Então, o campo está enorme. Quanto ao que vocês falaram ali sobre, mas eu não posso ajudar com bastante, eu não vou ajudar. Quando Jesus fazia sua pregação antes de ir para o Calvário, ele passou por um instante onde as pessoas ofertavam as suas sobras, ajudar nas despesas do templo. E aí, Jesus abençoou a oferta da viúva pobre. Aí houve quem comentou, poxa, mas ela só deu 2 moedas. Aí Jesus falou que ela deu do que ela possuía para viver, os outros doaram dos seus espojos. Então, quando nos doamos a mais daquilo que nos sobra, eu acho que essa é a verdadeira caridade. Como você falou também a respeito dos asilos, gente, querem ver tristeza das pessoas, vão visitar um asilo. Os diretores permitem hoje que façamos essas visitas, porque como a humanidade diminuíram
as suas famílias, que antigamente eram 10, 12, 14, como é o caso do Chico, hoje é 1, 2. Essas pessoas, esses 2 filhos, eles têm que trabalharem para se sustentarem. Eles não conseguem sustentar os seus velhos. Aí eles vão para os asilos. Há uma porta enorme para trabalho nos asilos. Eu trabalho com presídios e asilos. Então, eu me sinto muito bem, porque eu acho muitas portas abertas. Eu trabalho com divulgação do MEI, que é um tipo de benefício que as pessoas podem futuramente se aposentarem, né, através da Previdência, e é um trabalho que eu faço também. Tem bastante o que fazer, sim. Muito obrigada pela minha oportunidade. Isso aí, perfeito. Maravilha. Então, vamos lá, meus amigos. O nosso tempo está esgotado, né? Então, vamos fazer a nossa prece para finalizar o nosso culto do Evangelho de hoje. Querido Mestre Jesus, queridos amigos e benfeitores da vida maior, humildemente, Senhor, nós nos recolhemos para termos a alegria de estarmos próximos de Ti. Como aquelas multidões que Te procuravam, Senhor, nós Te procuramos igualmente. Queremos, Senhor, ouvir a Tua voz, a voz que fala ao nosso coração de um mundo livre, de homens e mulheres que caminham sem algemas. Tanto nos acostumamos, Senhor, às prisões que nem percebemos que estamos presos. Nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz, para que ela nos lembre que a liberdade existe. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar para fora das prisões do orgulho e do egoísmo. Ajuda-nos, Senhor, a vencer, a caminhar um pouco a cada dia e a aceitarmos a visita das dores, quando estas significam para nós o chamado à liberdade. Abençoa nossos lares, Senhor. Envolve nossos seres queridos no Teu amor. Desperta aqueles que dormem. Liberta-nos, Senhor, da inércia. Que o Teu amor inunde nossas almas. Que a alegria de Te conhecer contagie nossas vidas. Que nós possamos sorrir quando muitos choram. Que nós possamos celebrar quando muitos se entristecem. Que nós possamos cantar, Senhor, a libertação que se aproxima, quando muitos caminham para a escravidão. Nós Te agradecemos, Senhor. Sabemos o caminho que temos pela frente, mas nós já o fazemos com alegria, com contentamento de quem conhece a direção. Nós conhecemos o primeiro homem livre que pisou este planeta. Nós Te conhecemos, Senhor. E nós, desde então, sabemos o que é ser o Filho de Deus, um homem livre. Abençoe-nos, Senhor, até que o dia da libertação chegue para nós também. Fique conosco, Mestre.
receba a nossa mais profunda gratidão por teu amor, por tua compaixão, pelo carinho destes amigos queridos que em teu nome nos envolvem. Que nós tenhamos uma vida abençoada, no trabalho e no estudo. Fique conosco, Senhor. Que assim seja, Mestre.